Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, dia 4 de março. Acho que eu tô falando março, né? Não sei se esses dias eu andei falando fevereiro, mas é que é os lapsos mesmo. 4 de março de 2021. A cor litúrgica, deixa eu ver, é para ser a roxa. E o santo do dia é São Casimiro. Certo? Muito bem. Então vamos direto para o sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos recordar então, estamos no ano extraordinário de São José. Esse mês é o mês dedicado a São José, dia 19 é dia dele, tá? É um dia de guarda, não der para ir confessar, entrou em lockdown, porque agora eu vi que São Paulo, capital, bandeira avermelhou, né? Desde que não preteie, tá bom. Então é lockdown sim, não vai ter celebrações pelo visto, muito menos, atendimentos. Então deixa anotado na agenda para confessar lá na frente. Se cuidem com as novas cepas do coronavírus, a coisa é séria, tá, gente? Mas também lembrar que a qualquer momento a gente pode correr o risco de não estar mais aqui. Eu sei que é um papo muito mórbido, mas é importante também nessa quaresma a gente estar pensando um pouco nessa questão do sentido da vida, tá? Não ficar procurando outras coisas. Eu vou procurar, sei lá, o budismo. Não. Repense o que é preciso melhorar rapidamente, o que precisa pedir perdão, né? E lembrando que o tema desse mês da Rede Mundial de Oração do Papa é sobre o sacramento da reconciliação, a confissão, tá? Então, rezar para todos os padres que possam estar fazendo, que estão se dedicando a esse momento, né? Quaresma é um momento de você fazer a confissão. Então, cada arquidiocese está aí fazendo sua programação para fazer da melhor forma possível esse processo, esse ato de caridade também, né? E pedir que os padres tenham paciência nesse período também, né? Que eles são gente, né? Rezar para todos os profissionais de saúde, todos os que estão internados com Covid, né, gente? Pedir paciência, né? E que a gente não fique se aglomerando, né? Olha, então, o que eu tenho observado, por mais que eu fale dessas coisas, que eu mostre uma faceta raivosa, nervosa, né? Eu sempre penso, todo dia, quando eu acordo, eu tenho minhas coisas para fazer, às vezes a gente cai na rotina, tô cansada de fazer isso, a gente já acaba descobrindo cada pedacinho da casa, né? Às vezes você, que chato, queria sair. Mas eu sempre penso, puxa vida, e se a gente pegar esse negócio? Só que quem vive no Brasil não é só pegar coronavírus, né, gente? Quem é brasileiro sabe que pode cair uma bala perdida, pode acontecer uma eventualidade trágica, que nem... Eu vou contar porque isso não apareceu na rede nacional, mas eu vou contar o que aconteceu em Paranaguá, que é a cidade portuária. Eu não sei quem andou jogando mas uma grande quantidade, não é pouca não, foi grande. Uma grande quantidade de produto petrolífero, combustível. O negócio se deslocou do mar, caiu num braço de mar, num rio, e numa vila, assim, uma periferia mesmo, uma região pobre de Paranaguá. Sei lá se alguém tava fumando. Sabe aquele povo que fuma e joga bituca no braço de rio, no laguinho lá? No laguinho não, no braço de rio. Eu acho que aconteceu isso. Lógico, a pessoa que jogou a bituca não tem culpa. Achou que ia apagar, né? Ia só colocar mais filtro, mais coisa, mais lixo pra tartaruga comer. Mas acho que alguém jogou uma faísca na água. O negócio... Olha, gente, sem brincadeira. O negócio não pegou fogo. E toda a água que estava correndo pelo esgoto, né? Porque isso invade mesmo, porque estamos em período de chuva muito grande. O negócio chegou a explodir dentro de casa. Das casas, assim. Bueiro levantando, era gente machucada na rua, encanamento interno das casas, a cozinha destruída, não foi uma, foram várias desse bairro de Paranaguá. Foi um caos, isso foi anteontem, hoje é quinta, foi na... Quando que foi? Foi na terça-feira. Olha, gente,
Aí esse trechinho do braço de mar, a água pegando fogo. Os bombeiros, a polícia, a prefeitura não sabe dizer o que aconteceu. O que eles sabem é que pode ter sido um despejo clandestino de grande resíduo, de petróleo, de gasolina, não sei o que. Dizia que há algum tempo já tinha um cheiro muito forte dentro dos bueiros e dos esgotos e que provavelmente aconteceu um acidente mesmo. Acho que a pessoa estava fumando, jogou a bituquinha lá e pá! Ao mesmo tempo, gente. Você já pensou? Não morreu ninguém, mas você... Gente, mas para pensar. Estamos no meio da pandemia, no meio de um racionamento de água aqui na região. Não sei se Paranaguá está tendo racionamento, mas aqui na minha região tem. Paranaguá é 3 horas de carro, 2 horas e meia. E região pobre. Meu Deus, gente. Sabe? Fora as tragédias de acidente no trânsito. Então, viver no Brasil é você correr risco grande mesmo. Você pode ser morto na frente de casa, dentro de casa, no trânsito. Entra bandido na tua casa, dá um tiro e mata. Vai assaltar você lá, também não tá nem aí. O cara chega e dá um tiro e mata, facada. Pega um noiado, dá facada, chave de braço, faz uma violência, estupro. Tem tudo. E fora coronavírus, né? Ou podia cair também alguma coisa do céu, vindo do avião, né? Como diz sei lá, o Boeing, Deus me livre, né? Qualidade zero. Tá caindo pedaço da aeronave nas casas lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente não sabe. Queimadas, né? Coisas incontroláveis. Então, gente, eu sei que já falei, é um papo mórbido, tudo, mas a gente tem que fazer uma reflexão sincera. E se eu morresse hoje? Se alguém na minha família morre hoje? Tudo desaba, né? A gente não pode estar assim, deixa pra lá, vivendo uma vida inconsequente, né? Essa é um pouco da filosofia de... Gente, eu sei que é difícil, eu também não gosto de ficar pensando nessas coisas, mas às vezes são coisas que precisam trazer à tona para Jesus, pra gente mostrar para Jesus, dizer, olha, se acontecer qualquer coisa assim, assado com tal pessoa, eu não sei, eu vou ficar sem chão, né? Consagre sua família para São José, consagre seus negócios para São José. O que você dá importância? Seja sincero com você e com Jesus. Eu infelizmente, eu sou ligado nesse negócio de ganhar dinheiro. Mas tá errado, né? Estamos na quaresma. Não é hora de juntar dinheiro nesse período. Né? Até essa parte era importante pensar, não é? Quaresma é momento de você ficar fazendo aplicação na bolsa, juntar dinheiro. Sim, cortar gastos porque você está estourado no cartão é uma coisa, mas será que você precisa de tanto cartão assim? Você nunca se questionou por que tem tanto banco querendo te dar cartão de crédito sem anuidade? Aliás, esses bancos virtual, tem um que começa com N, bem conhecido. Ele expõe o teu CPF para quem quiser ver. Eu vi um vídeo aí, denúncia. Eu acho que era do Intercept Brasil, né? O pessoal não gosta muito do Intercept porque ele traz umas polêmicas, assim, mas é a que eu gosto também. Vamos meter o dedão na ferida das coisas, né? Não precisa também chamar... O Intercept é aquele que denunciou lá como é que é? A menina lá tava processando o rapaz que estuprou ela e no final ela foi humilhada no meio do processo, Aí inventaram um termo, mas enfim, trouxeram à tona uma situação humilhante, né? As mulheres também não, né? Tem que ser o quê? Sofrer calada, porque se já é humilhada pelo estuprador, ainda tem que ser humilhada pelo advogado de defesa da criatura. Filhinho abençoado de Deus, né? É assim. Mas eu digo, o que temos que pensar, o que a gente tá dando importância? Ou a gente tá que nem eu falei uma época, um saco de tripa, só come e dorme. Sempre chega essa época pra gente, sabe? Não tem altruísmo que nos convença, né? Entendeu? Eu tava pensando nesses dias, aconteceu uma situação aí que eu tô correndo atrás de documentação para imposto de renda e aconteceu um monte de coisa. Funcionário estressado dentro do banco. Realmente, o funcionário está estressado porque as pessoas não leem notícia. Hoje, por exemplo, eu fui lá,
fui, né, pegar as informações no caixa eletrônico, eu me batendo, porque, onde é que acha que a informação... Não tá claro, né? Quando o banco não é claro com você no menu. O pessoal acha ruim Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas lá ainda o menu é mais certinho, né? Mais descritivo e mais claro. O outro lá, meu Deus. Aí a moça que tá fazendo atendimento externo, vendo uma aglomeração na porta, ainda perguntou, o que a senhora deseja? Não, quero fazer prova de vida. Aí tinha, acho que uns 10 velhinhos querendo fazer prova de vida. A mulher perdeu a cabeça. Gente, mas o governo já falou em rede nacional, na rede aberta, não sei o quê. Não precisa fazer prova de vida até abril. Aí eu não sabia se eu ficava com dó. E eu tentando lá achar... Aí eu achei. Aí no meio da gritaria da mulher eu achei lá um negócio pra eu fazer, resolvi imprimir, beleza, deixa embora. Vai dar barraco aqui. Gente, o governo já está falando, os meios de comunicação estão dizendo, prova de vida foi prorrogada até abril. Não se preocupe, vai ser, né? Tá cancelado por enquanto. Mas é lógico, eu também tenho que ver o lado de quem está querendo fazer a prova de vida, né? Quem é segurado do INSS. Porque vai que o cara morre, né? Então tem que estar feita a coisa certinha. Mas, gente, o povo tá realmente sem cabeça, sem paciência, e o povo não vê a notícia que tem que ver. Aí fica vendo só as mortes, né? A sanguinolência. Eu, falar a verdade, eu vejo notícia de tudo que é jeito. De tudo. De manhã até de noite, vendo tudo. E nesse meio tempo ainda vendo uns troços que, nossa, aconteceu tal coisa. E fica guardado pra gente tomar cuidado, por exemplo. Parece besteira, né? Talvez você não me dê razão, mas aqui em casa a pessoa me disse assim, não, vamos ver essas notícias meio sanguinolentas mesmo, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que acontecem, coisa que o estelionatário faz. E sabe que, infelizmente, a pessoa aqui de casa tem um certo ponto de vista que tem razão? Porque se não fosse por conta dessas notícias, tem que tirar um pouco da sanguinolência, né? Das mortes violentas. Aí eu descobri que o povo tá tendo estelionato pelo meio do Pix, pelo mau uso do Pix, no WhatsApp. Que mais? O golpe do bilhete premiado voltou. Ai, gente. Que mais? Gente que tá passando a perna em velhinhos, devido ao cartão de crédito que os bancos forçam os velhinhos a ter. Aí falam, o senhor tem que entregar o cartão de crédito pro motoboy. Pô, tudo um bando de salafrário, né? E os velhinhos, a maioria mora sozinho. O que eu falei esses tempos? Esse eu vou ter que falar para terminar o pitaco. Aí já vamos para a liturgia do dia 4. Tem uma coisa... primeiro, né? Se você tem gente de idade em casa, tem duas coisas que você precisa informar para o seu tio velhinho, viúva, não mora com ninguém... O certo é ter alguém para atender esse telefone e ter um identificador de chamadas, o BINA mesmo. Mas se não for possível, primeira coisa, banco quer fazer empréstimo, o senhor não quer aceitar um empréstimo consignado? Primeira coisa, se desliga na cara. Assuntos que não interessam, fale para o velhinho ser mal educado. Mas eu sei que é difícil, mas tem que ser. Porque esse pessoal não é educado na hora de enfiar um empréstimo consignado para os aposentados. Então você não conversa. Por mais que a pessoa seja carente, quer conversar com o carinha lá, eles pegam justamente pessoas vulneráveis e carentes. O que acontece? Às vezes acontecem umas situações estranhas aqui em casa e eu que atendo o telefone. Eu tenho que chegar simplesmente, na hora que eu vejo que não é do meu interesse, simplesmente na cara. E como eu tenho identificador de chamadas, eu gravo aquele número, nem atendo mais. Tive que ser grossa, gente. Porque era tudo. Plano de assinatura, plano disso, plano daquilo, plano daquele outro. Só para vantagem do banco, vantagem do telemarketing, da empresa e tal. Vá se lascar. Né? E outra coisa, o banco nunca vai pedir o teu cartão. Você que tem que ir lá, e ainda mais em pandemia, não é mais permitido, né? Então não use o cartão de crédito. E se o teu velhinha, vovó, mamãe, titio, não quer aceitar o Pix, não força essa droga, gente. Não força. Porque eles não vão saber lidar. Sabe? Estão fazendo com que os velhinhos... A geração mais nova não tem problema que aprende rápido. Mas a geração mais velha não vai entender como lidar com o smartphone, com o iPhone, gente.
literalmente é um microcomputador em nossas mãos. Dá para fazer tudo. Até impressão à distância. Eu acabei de comprei uma impressora que se tiver tudo conectado no Wi-Fi, ele imprime tudo via Wi-Fi. Pra mim, eu sou do tempo do cabo USB. Vai chegar uma hora que eu também não vou entender mais de tecnologia, gente. Não se iluda. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar bem defasado. Porque a tecnologia tá muito além já da imaginação da gente. Sabe? Bom, vamos lá. Então vamos rezar uma oração a São José. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pro Papa Francisco. Parem de ficar criticando ele. E parem também de ficar criticando, apesar que eu não tô vendo notícia mais do Papa, porque, arranjei outra coisa pra ver, né? Esse que é o problema, essa é a minha culpa. Troquei 6 por meia dúzia podre ainda por cima. Mas pelo menos eu não fico, sabe, me autoagredindo com pessoas do meio católico, perfis, criticando o bispo, criticando a campanha da fraternidade, criticando o Papa, entendeu? Porque, olha, gente, vocês vão me desculpar. Eu não concordo com a campanha. O tema eu até concordo. Agora, o documento em si e tal, a pessoa que fez... Mas isso é uma questão minha, né? É uma crítica minha. Agora, trazer a público toda uma denúncia e tudo, achando que você é mais do que a CNBB e mais que o Papa Francisco, aí fica feio. Aí eu parei de ver, né? Porque... Então eu não tô vendo nem o Vatican News. Eu tô, acho que 2 dias atrasado. E falar bem a verdade, não ando muito animada, né? Mas eu ia fazer o comentário de que teve 2 vezes seguidas que alguém, usando o Instagram do Papa, curtiu lá fotos sensuais de 2 bonitonas, né? Olha, gente, quando a gente acaba caindo numas coisas aí, pessoal, isso não é nada comparado com o que às vezes a gente faz, né? Sim, de fato é necessário um certo decoro. Mas no fundo, gente, quem não tem pecados e segredinhos que no fundo nos levam a pecar venialmente e mortalmente, né? Então, quem somos nós para ficar criticando o Papa e os bispos aí? Certo? Eu acho que tem mais coisa, tem mais situações que agradariam a Jesus do que ficar brigando, né? O mais importante, é importante ressaltar isso, que quem não conhecia a campanha da fraternidade ecumênica, ou sei lá, tava meio aéreo aí, mesmo sendo católico, agora você sabe que existe. Existe a CONIC, ou o CONIC, não sei. Ponto. E nem toda a campanha da fraternidade vai agradar gregos, troianos, baianos e muçulmanos, né, gente? Então, é assim mesmo, certo? Até o padre da paróquia, antes da gente entrar em lockdown, falou: olha, gente, todas as campanhas da fraternidade sempre tiveram um probleminha aí. Sempre. E eu concordo com o que ele fala, e eu apoio também. Ele diz: eu nunca vou deixar a liturgia, ou o que eu preciso estar falando aqui na frente, ou o que eu preciso orientar para os meus, pelos paroquianos, pelas ovelhas aqui da comunidade, trocando pela campanha da fraternidade. Isso nunca vai fazer, não se deve fazer. A campanha da fraternidade é para fazer um norte, né? E no final virou o inverso. Em vez de ser diálogo, fraternidade, diálogo, virou uma bagunça. Virou aí, tipo, né? Um monte de ataque. E continua os ataques. Aí, pra mim, o Centro Dom Bosco perdeu um pouco a credibilidade, porque um meio católico... Eu não sou ninguém, entendeu? Mas o Centro Dom Bosco, quantas vezes que eu não indiquei aqui? Eu rezo pela conversão de todos, mas eu vou dizer que se eu tiver que desseguir, vou deixar de seguir, porque o que adianta, gente? Você fazer um canal e sair incitando. Um vídeo já foi capaz de virar uma bagunça. Ficasse só naquele vídeo. Não, a pessoa ainda fez um, outro e... Ai... Né? Às vezes é melhor ficar quieto, não apoia. Eu conheço um padre que tá quietinho. Ele sabe que se abrir a boca a coisa entorna. Então ele tá quietinho. Mas eu sei que ele não concorda. Mas tá lá quieto. Melhor que faz. Né? Então eu não quero mais ver esse tipo de briga na internet, porque a gente acaba perdendo o sono. Eu acordava mal-humorada, gravava os áudios tudo ruim.
Por quê? Porque afeta, né? Não adianta, afeta. Aí eu vi uma reportagem de pessoas que estão tendo insônia, pesadelos, né? Não estão conseguindo dormir por conta da situação atual. E aí eu tenho uma colega que ela está muito sensibilizada, muito abalada com a morte de uma familiar por coronavírus. Eu nunca vi minha colega no estado em que ela tá, de nervoso, de medo, de isso, daquilo, sabe? Disparou um gatilho emocional nela que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Até vou ter que orientar ela a procurar um outro emprego, porque ela não está se sentindo segura no trabalho onde ela tá. E não adianta você trabalhar com insegurança, né, gente? A gente precisa comer, precisa pagar conta, precisa do dinheiro, tudo, mas se for assim, né? Se for para acabar com o emocional, meu Deus, né? Sabe? Então são coisas que é preciso pensar e às vezes a gente tem que fazer, como é que é? Se vira nos 30, não tem o bordão do Faustão? Se vira, tem que se virar. Tem que dar um jeito, né, gente? Mas graças a Deus, uma coisa, por experiência, e eu espero que isso anime vocês. Olha, gente, em Cristo tudo é possível mesmo. Tudo tem jeito. É só se abrir para as possibilidades. E mesmo morrer, e às vezes eu falo para quem é muito do mundo, ó, só não tem jeito quando morre. Mas eu aqui cá com Jesus Cristo, eu digo que mesmo depois de morrer, a não ser que seja a vontade de Deus, que infelizmente a alma vai parar no inferno, mas eu sempre tenho essa dúvida. Eu prefiro achar que mesmo a pessoa mais ruim, mais Hitler da vida, ainda tem chance de salvação. Então a gente reza pelas essas almas, a morte não é o fim. Né? Mas eu digo assim, se você é uma pessoa muito mundana, na vida tudo tem jeito, mesmo com uma cabeça furada. Quando eu falo cabeça furada é quando já despiroca tudo, tá vendo coisa, tá em estado de esquizofrenia, sei lá, é possível ainda dar jeito. Mesmo a pessoa mais drogada da Cracolândia, se Deus assim o quiser, se essa pessoa tiver a vontade, ela pode sair sim, sabe? Não é pela vontade dos outros que nossa vida está nas mãos. A nossa vida está na vontade de Deus. A gente não pode delegar também a nossa vida para qualquer situação, para qualquer pessoa. Dar poder para um coronavírus, dar o poder para aquele chefe assediador moral, para aquela assediadora moral, para aquele estuprador, para aquela vida difícil, para aquele pai que foi ausente. Não, eles não têm poder sobre nós. Né? A gente tem que dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas e daqui em diante o que podemos estar fazendo, né? Tá? Bom, gente, vamos lá. Lembrai-vos ao puríssimo esposo de Maria Virgem, ao meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa segunda semana da quaresma, desta quinta-feira, a primeira leitura está em Jeremias 17, versículos de 5 a 10. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo em região salobre e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 1, com o refrão: É feliz quem a Deus se confia.
Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Evangelho de hoje é Lucas 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra que consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico ainda insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar a liturgia desse domingo, segundo domingo quaresmal. A primeira leitura foi Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 18. A segunda leitura foi Romanos 8, versículos 31 a 34. Mas o mais importante, o Evangelho, foi Marcos 9, versículos de 2 a 10, que foi sobre o tema da transfiguração do Senhor Jesus no Monte Tabor. Outra coisa importante. Aqui, eu vou só me atentar ao Evangelho. Tá? Apesar que a primeira leitura também é importante, né? Que fala o que passa no nosso coração. Mas, trocando em miúdos, será que somos levados muito pelo sentimento? Que, na verdade, temos nos tornado sentimentaloides mesmo? Isso eu tenho que concordar. Eu preciso casar, eu preciso de um príncipe para mim, uma princesa para mim, eu vou achar minha Maria, meu José. A gente ficou todo um bobo alegre, todos uns bobão. Porque somos levados pelo desejo, pela paixão, e ainda fosse uma paixão de Cristo, né? De levar chicotado nas costas. Que engraçado, quando eu ouço de paixão, eu sempre lembro da época da minha catequese de criança. Eu chamo professora? Não, catequista, né? Catequista, sim. Vamos falar sobre a paixão e morte do Senhor Jesus. Eu era muito tímida, não perguntava, mas eu ficava pensando, mas paixão é uma coisa boa? Que é aquilo que aparece nas novelas, que a pessoa fica apaixonada pela outra. O que essa paixão tem a ver com a paixão de Cristo, né? As ideias, né? De criança. Mas eu acho que tem gente que deve pensar nisso, né? Deve associar paixão a uma coisa boa. Paixão é algo volúvel, um turbilhão de sentimentos, não é? Gera ciúme e tal. Leva um sofrimento. E aí Deus Todo-Poderoso está dizendo, eu perscruto, eu entro no seu coração, de todo mundo, e sei o que acontece, e dou conforme as obras conforme a pessoa é. Concede as graças como a pessoa procede também. Se vai receber a graça também. Pelo menos é assim que eu interpreto. No Evangelho já de hoje, nós vemos aqui a parábola do rico e do Lázaro. Aí você deve estar se perguntando, o rico não tem nome, né? Não. Na minha interpretação pessoal, nenhum padre falou isso, mas na minha interpretação,
como é que Abraão e Deus Todo-Poderoso conhecia Lázaro? Jesus está falando, Lázaro, o pobre, cheio de feridas, comia das migalhas do rico. Porque provavelmente, aí eu estou falando da minha interpretação da liturgia, não sei se é isso. Provavelmente Lázaro, em suas dores, clamava a Deus, dia e noite, Senhor, eis aqui o pobre Lázaro. Se apresentando mesmo, está aqui o pobre Lázaro. Não é nem falar o nome, é dizer, Senhor, olha para esse miserável cheio de feridas, eu estou passando fome, eu não tenho forças para ir para outro lugar. Acho que eu não tinha força nem de trocar de casa, né? De ir na frente de outra casa. E aqui o rico não tem nome. O rico só é conhecido pela vida que tinha, porque ele nunca se apresentou ao Todo-Poderoso. Nunca teve a capacidade de agradecer pelos momentos felizes, pela vida feliz que ele teve, pela prosperidade que ele teve, pela mesa farta que ele teve. Porque se achava autossuficiente. E na hora que caiu, cada um teve sua morte, seu juízo particular, houve uma inversão. Lázaro, já do lado do pai Abrão, né, se banqueteando tudo lá no paraíso, e o rico no inferno. E tendo um papinho, tendo um tete-a-tete ali. E o que o rico propõe? Não, manda Lázaro avisar meus irmãos que... Aí parece aquela coisa da busca por mensagem do além, né? Desculpa, meu irmão, minha irmã, se você foi para essa linha. Eu, falar bem a verdade, eu nunca acreditei nesse tipo de transmissão. Que, aliás, é abominável. Depois, quando eu fiz a conversão, que eu fui lendo um pouco o Antigo Testamento e ouvindo pregadores católicos, ali tem uma abominação, né? Você procurar sacerdotes e adivinhos para chamar mortos. Isso, alma dos mortos. Isso é muito grave. Aquilo que Saul fez, inclusive, interrompendo o sono, interrompendo lá o momento do profeta Samuel. Lembra que na passagem Saul fica tão desesperado que ele vai ao encontro de uma adivinha lá, chama o espírito de Samuel. Nossa, vira uma bagunça depois. Isso é muito abominável, isso é horrível aos olhos de Deus. Não se deve fazer isso. E o pai Abrão está orientando ainda o rico. Tá certo que é uma parábola, mas isso significa também, existe um indicativo aqui, então, que também é uma interpretação minha, que muito provavelmente muitas pessoas na época de Jesus faziam isso. Iam atrás de adivinhos, sacerdotes pagãos, para chamar espíritos, para revelarem coisas do futuro, né? Ou então predizerem a sorte, coisas do gênero. Deveria existir isso. Porque senão não estaria na parábola. Porque Abrão é firme. Não vale a pena. Não é assim que Deus quer. Procure. Você tem Moisés e os profetas. Você tem toda a lei mosaica. Ó, como Jesus não foi contra a lei mosaica. Ele só deu uma novidade à palavra de Deus. Jesus é a novidade eterna, certo? Mas aqui chama de... Olha como é que as leituras sempre chamam atenção. Essa vez o que me chamou a atenção nessa leitura que sempre aparece é isso. Ó, o rico. Não, pai Abrão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abrão lhe disse, se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Isso também é um outro indicativo que eu vou dizer. Que muitos não irão acreditar na ressurreição de Cristo. Isso já é um prenúncio. Isso já é também um prenúncio. Então, além de ser um indicativo que muitas pessoas talvez iam buscar em coisas escusas o seu futuro, que isso devia existir na época, muito frequentemente, há o detalhe que Jesus já está afirmando que muitas pessoas não vão acreditar na ressurreição do Filho do Homem. Mesmo com tantos acontecimentos, porque as pessoas são o quê? Duras de coração e pedra, o zóio de pedra, né? Nem enxerga. Conversão, na minha humilde concepção mesmo, é um ato inicialmente pessoal. Não é uma questão de autossuficiência. Eu me converti, não preciso... Não. A gente precisa ter o desejo da conversão. Aí Deus age em nós. Mas às vezes é preciso ter ter um desejo de conversão perpétuo. Eu quero me converter, eu quero me converter, eu quero me converter. Renuncio a isso, renuncio àquilo. E ainda renunciando acontecem uns problemas, né?
A gente acumula outras coisas em cima. Certo? Então, o que a gente pode, uma indicação, né? Fazendo um estudo da palavra aqui, o que podemos aprender só com o evangelho de hoje? A primeira leitura é outro detalhe, deixo por conta de vocês. Primeiro, se apresentar a Jesus todo dia. Mesmo que você não fale o nome, mas, por exemplo, São Felipe Neri dizia, Senhor Jesus, não deixa por conta de Felipe que Felipe vai fazer besteira. Isso já é uma recomendação diária, né? Não precisa necessariamente você falar seu nome. Deus sabe seu nome. Mas às vezes você se colocar, como dizia, eu vou sempre citar essa minha colega evangélica. Vai lá se humilhar para Deus. Eu quero ver o pessoal se humilhando para Deus. Ela falava mesmo. Se humilhar, se ajoelhar para Deus, se humilhar, dizer eu sou uma coisa e tal. Mas ela usava esse termo, se humilhar para Jesus. E aí, a gente tem se humilhado para Jesus? Pessoas tão católicas, ou como eu vi lá um meme muito bacana, não é um meme, é como é que é? Um quotes, né? Frases. Eu vejo muita gente católica, mas pouco cristã. Ah, isso é duro mesmo. Gente, excesso de catolicidade não vai te levar à santidade. Ser cristão, sim, né? Então, temos nos humilhado? Senhor Jesus, fiz besteira. Né? E outro detalhe, para Jesus saber, por isso que eu falo umas coisas que eu acho que o pessoal acha que eu sou uma pirada mesmo. Por exemplo, eu nunca tive um afeto, uma devoção a São José. Eu comecei a partir do Papa Francisco mesmo, né? E comecei a olhar São José com outros olhinhos, né? Acho que vou pedir para São José, né? E sabe que realmente, eu vou dizer que nesses poucos anos, agora são poucos anos, né? Faz o que, 1 ano que eu tô fazendo devoção a São José, mesmo mecânica e tudo. Inclusive tem uma imagem de São José na paróquia, agora não dá, estamos em lockdown, mas primeira coisa, antes de chegar na Capela do Santíssimo, eu chego na imagem da Sagrada Família e me apresento a São José. Parece uma coisa ridícula, né? Mas esses tempos aconteceu uma situação pessoal que estava entravada, assim, sabe? Um negócio que estava me dando até agonia, me dava até síndrome de pânico já, me dava suador de verdade quando falavam de um assunto e que envolvia algo assim que eu poderia, assim, São José, vou consagrar essa situação a vós. E não é que o negócio destravou? Então eu tenho um testemunho com São José, parece pequeno, mas para outras pessoas, mas para mim, nossa, parecia que tinha uma montanha no meio do caminho, sabe? E isso me deu um alívio muito grande. Então, a gente precisa, isso é um ato também de fé, é um ato de confiança. No caso, eu fiz a experiência com São José, mas isso também revela uma confiança em Jesus. A gente precisa sempre se apresentar ao Todo-Poderoso, à Santíssima Trindade, à Nossa Senhora, aos nossos santos de devoção, sempre, 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 todo dia, toda hora, sabe? Para não perder esse vínculo, sabe? Para você não ser o rico. Uma hora a gente também vai cair, vai acontecer, mas a gente tem que estar sempre nessa posição do Lázaro. Lázaro é um abençoado. Melhor ter a vida de Lázaro do que ter a vida do rico, que aí para Deus não tem nome. Por quê? Ele nunca se apresentou. Aí fica aquela coisa, desculpa, mas eu não é nem desculpa, sai daqui que eu nem te conheço. Aí as pessoas, né, aquelas almas, não, mas sempre trabalhamos pro senhor. Saia daqui, vão para as trevas porque eu não vos conheço. Você já pensou a gente fazendo um canal no YouTube, a gente fazendo um trabalho, no meu caso, mínimo de evangelização? Hoje eu tenho que ter responsabilidades, né, mínimo de evangelização que eu faço. Aí chega lá no juízo total, final, Jesus fala assim, não te conheço, você vai pro inferno. Aí eu vou dar uma de chorona, choro, peço ajuda pra Nossa Senhora vai dizer, olha, eu fiz tudo que eu posso, mas a decisão é de Jesus. E ele vai falar, não te conheço. Isso não dói no teu coração? Deveria. Eu sempre me coloco nessa posição do último lugar mesmo, não é nem porque eu quero como Santa Teresinha, eu não queria estar no último lugar, mas devido às situações, como eu já estou no redil, eu estou no último lugar. Porque o olhar de Jesus está em quem? Nos grandes pecadores, de grande potencial. E aí a gente que está no último lugar, tem que suspirar por Deus mesmo. Afinal de contas, é Deus que vai decidir se eu vou ou não vou para o inferno, né? Mas tem a decisão pessoal.
as escolhas, né? Então escolha se apresentar para Deus, certo? E nada de ficar procurando coisas, de não acreditar na ressurreição. Então, se você é aquele que não acredita na ressurreição em Cristo, lembre-se que isso também tem a ver com a meditação sobre morte, sobre nosso viver e morrer aqui na Terra. O grande mistério que Deus nos concedeu além da salvação é a ressurreição junto com Ele. Um dia nós vamos estar em corpo glorioso, né? Como se diz para os pregadores. Mas a gente precisa acreditar. E para acreditar, muitas vezes temos que desapegar da dor da morte, da perda, daquilo que é importante, das relações humanas que se vão, né? Palavras de Dom Henrique. Se o seu casamento é maior que Jesus, desculpa, Jesus é maior que seu casamento, Jesus é mais que seu cônjuge, Jesus é mais que seus parentes, Jesus é mais que seus pais, Jesus é mais do que seus filhos, que é o único jeito da gente sobreviver caso aconteça uma tragédia na nossa casa. Mesmo na dor, né? Tá? Gente, eu desejo a todos uma ótima quinta-feira, já está chegando o final de semana. Fiquem em paz, na paz de Cristo, tá? Fiquem bem, na proteção da Sagrada.